A leitura em Romanos capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 19, palavras do apóstolo Paulo. Leitura. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Versículo 20. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Amém? Que Deus nos ajude. Os versículos 26, 27 e 28 diz também que o Espírito Santo interfere por nós nas nossas fraquezas, com gemidos inexprimíveis. E depois Paulo, no versículo 28, diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Peço para você observar o versículo 17, final dele. Semana passada comentamos sobre esse versículo, e diz: se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Isto é, se padecemos pelo nome de Cristo, no Senhor Jesus Cristo, seremos glorificados. Amém? Irmãos e amigos, o apóstolo Paulo, já nesta altura da sua carta, ele passa para a igreja uma esperança, além da qual não qualquer um pode enxergar e ter a esperança. Quando dizemos em enxergar, é no Espírito, pela fé. Porque a participação da glória de Cristo somente é alcançada ou será alcançada depois da participação do seu sofrimento. Ninguém encontrará Jesus apenas observando os acontecimentos da janela, como um espectador. Tiago 1:22 diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se nós não cumprirmos a missão da palavra, que é o exercício da obra de Deus, nós estaremos nos auto-enganando e nos comportando apenas como meros ouvintes da palavra de Deus. Cuidado! A pregação de hoje é um alerta, uma exortação nesses tempos diferentes, para que além dos problemas externos, não tenhamos a falta de convicção interior, isto é, em espírito. Porque os sofrimentos e a glória são compartilhados nas devidas proporções para toda a criação. Tanto os seres vivos, quanto os seres inanimados. Tudo que tem na terra está pagando um preço do pecado. Inclusive os filhos de Deus, e é o que Paulo escreve. Às vezes, algumas igrejas prometem que se você entrar na igreja deles, seus sofrimentos irão acabar, seus problemas irão acabar. Pois não é isso que a palavra de Deus diz. Que os filhos de Deus terão consequências ainda maiores, além
das aflições, dos sofrimentos que qualquer ser humano tem. Tudo que tem na terra paga o preço do pecado, inclusive os filhos de Deus que ainda estão na terra. Eles participam no tempo presente dos sofrimentos, com gemidos angustiosos provocados pela maldição do pecado, como nós vemos no versículo 22 e 23, onde Paulo escreve: porque sabemos que toda a criação geme e está com dores de parto. E Paulo diz, não somente a criação em si, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito Santo, também gememos em nós mesmos. Isto é, gemer em nós mesmos, ou gemer em si mesmo, é questão de foro íntimo, pelas consequências da sua vida no Senhor, e não das dificuldades apenas externas. Também, de igual modo, participarão da liberdade e da glória de Deus apenas aqueles que hoje sofrem pela causa de Deus, como diz no versículo 21 final, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Em resumo, em si, na leitura até este momento, é que o sofrimento é temporário, enquanto a glória é eterna. Amém? O sofrimento é temporário, enquanto a glória futura é eterna. E Paulo escreve, consolando os irmãos em Coríntios, na sua segunda carta, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente. E ele declara que nós teremos sofrimentos, no caso de Paulo, muito maior que o nosso. E ele consistia nas suas carências, solidão, perigo, desprezo, até apedrejamento, açoites, desprezo do mundo, exposição constante à morte. Então ele diz que esses sofrimentos são momentâneos e não dá para se comparar com o que é eterno. Cada um de nós pode ter certeza, a excelência do valor, do peso da glória eterna, sempre será proporcional ao comprometimento com que você carrega a cruz de Cristo neste mundo. Caso você faz parte de como alguns crentes, que não se identificam com Cristo nessa vida, nem com os apóstolos, e andam de mãos dadas com os entretenimentos do mundo, pode ter certeza, você pratica um alívio humano que esconde e diminui o valor da glória de Cristo. Embora você não vai sanar o gemer do pecado, por mais que queira fugir, todos nós sofreremos consequências do pecado. Quinta-feira, por exemplo, nós pregamos aos irmãos lá de Campo Grande e lemos o apóstolo Pedro dizer que se procuramos cada vez mais firme a nossa vocação e eleição, evitaremos e viveremos sem tropeço. Quero dizer para você que nós não devemos comparar as tribulações por carregar a cruz de Cristo, que é o nosso assunto de hoje, com os tropeços pelas nossas fraquezas ocasionadas neste mundo, pela falta da prática das virtudes do Senhor, a temperança, a paciência, a piedade, a justiça, a amabilidade, a cordialidade, a boa fama, como está escrito. E ele completa, o apóstolo, todas essas coisas, e se há alguma virtude, nisto pensai. Se há algum louvor, nisto pensai. Filipenses 4:8.
Este é o motivo que Pedro admoestava os irmãos. Pois quem pratica as virtudes, diz ele, nunca jamais tropeçareis. Então, muito cuidado para você não confundir aflições com causa e efeito dos tropeços. Porque as aflições são inerentes à nossa opção de servir ao Senhor, a voluntariedade de servir ao Senhor. E os tropeços são consequentes da desobediência ao Senhor. São diferentes e opostos e não conseguem viver juntos. Uns encaminham para a morte e outro, as aflições encaminham para a vida. Como Paulo diz em Romanos 8:6, que é o nosso livro de estudo, porque a inclinação da carne é morte e a inclinação do espírito é vida e paz. No caso dos sofrimentos consequentes pelo processo da nossa fé e crença e da nossa própria vida, veremos o que Paulo nos ensina acerca de dois fatores marcantes, que são, primeiro, o sofrimento e a glória da criação de Deus. No nosso texto, quando nós vemos Paulo escrever, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, Paulo agora ele dá uma personalidade à criação e ao erro, porque a criação foi submetida à vaidade, isto é, à futilidade. E esta referência que nós vemos no verso 20 aponta por um passado bem longínquo, mas de consequências presentes. Quando Deus amaldiçoou toda a terra pela desobediência e pelo pecado humano nascidos em Adão e Eva. O efeito atual é consequência de uma desobediência bem longe de nós. Lá em Gênesis 3, 17 e 20, está escrito que por Adão ter dado ouvidos à voz da mulher e desobedecido o Senhor, então o Senhor ordenou dizendo que não comerás mais do fruto, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás todos os dias da sua vida. Isto é, irmãos, todos os dias, nas 24 horas de cada dia, nós teremos dores. Espinhos e cardos também te produzirá e comerás a erva do campo. Não é fácil plantar a semente, colher a semente, para colocar sobre a mesa. Por isso que nós devemos ter muito cuidado quando nós comemos qualquer alimento, em dar graças a Deus porque chegou até nós. Muitas e milhares de pessoas não têm alimento na sua mesa. Não é concebível um filho de Deus, uma serva de Deus, permitir lançar comidas ainda boas para o consumo no lixo. E depois ainda, Moisés escreve, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela fosse tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Isso nós vemos, sofrimento, trabalho, servidão até o fim. A ardência até os fins dos dias. Assim, o juízo de Deus sobre nós, através do pecado de Adão, recaiu também sobre toda a ordem natural deste planeta. A expressão que nós lemos, por causa daquele que a sujeitou, indica um modo bem claro que este foi um juízo de Deus que atingiu toda a criação, como nós lemos. O pecado da desobediência foi o causador de todo esse caos que conhecemos e vivemos. Como não experimentamos ainda nada diferente do que nós vemos e convivemos ainda, nós não conhecemos outro lado da glória, mas cremos que existe.
a glorificação pela promessa de quem nos salvou. Pelas promessas, a criação será libertada desta decadência. Quando lemos o verso 21, encerra uma esperança que aponta para o propósito divino de redimir a criação da escravidão, da decadência. Na esperança, leitura do versículo 21, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles se tornaram os primeiros poluidores do meio e do ambiente, e também da alma, através do pecado, do corpo, através do pecado. Tornaram os primeiros propensos, corruptores de pactos, afetando o mundo todo. Deus tem mostrado a sombra do seu poder quando a natureza se regenera e ainda mostra toda a sua beleza, ostentação que Deus criou, contra o efeito devastador do pecado e da perdição. Deus tem mostrado o seu poder quando enviou o seu Filho para nos mostrar que a honestidade e a pureza têm poder para sobreviver neste mundo pecador. Com a ocorrência da maldição do pecado humano, a natureza passou a se decompor e a morrer, seguindo o processo desesperado da morte da criatura humana. Paulo avança dizendo-nos que esta redenção será para a liberdade da glória dos filhos de Deus, e não será para todos. Vemos assim que a criação deverá participar da futura glória dos filhos de Deus, que é em si a glória de Cristo, Outros apenas assistirão com muita tristeza maior que a que passa hoje. Esta esperança de que a natureza será renovada é parte integrante da visão profética do Antigo Testamento, onde a erradicação dos elementos nocivos é bem destacada pelo profeta Isaías 65:17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Interessante. Obviamente, para que querer recordar de tempos em que só ambientou aflição, dor, morte, tristezas e doenças e catástrofes? Então nós vemos no versículo 22 do nosso texto, Paulo dizer: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Depois que a criança nasce, a mãe esquece das dores que teve durante a gravidez. Da mesma forma, quando Jesus voltar, nós vamos esquecer de tudo que nós passamos de ruim. Toda a criação é o mundo todo. Os elementos da natureza, as criaturas, os animais e os homens. O mundo é um gemido só, uma dor constante. Todos estão angustiados. Nada é novidade a respeito de dor para nós. Por mais que o mundo quer se livrar das dores, não há analgésico que vai sanar a dor do homem, a não ser Jesus Cristo. Porque todos estão perdidos. Todos precisam de ajuda e socorro. Desta forma podemos entender melhor João 3:16 e 17. Embora alguns irmãos limitam esses versículos, entendemos melhor desta forma que o mundo que João escreveu é o cosmos, porque ninguém pode negar porque está escrito. E quando João diz porque Deus amou o mundo, isso é o cosmos, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha, irmãos,
Jesus não veio realmente para condenar o mundo, porque o mundo por si só já está condenado. Só tinha uma alternativa para Jesus vir, para salvar o que já está todo condenado. Desta forma, alguns pregam que o mundo, que lemos agora em João 3, 16 e 17, é o mundo dos eleitos, mas não é o que está escrito. Muito além do mundo dos eleitos, é o mundo todo em agonia, inclusive os salvos que estão nesse planeta. Esta tragédia vem acontecendo desde que ocorreu a quebra de pacto. A decadência humana não para de acontecer. Este fato nos é apresentado como um processo de parto, no qual há dores e gemidos. Se os salvos gemem também, imagine o resto do mundo. Assim ele nos diz que também nós gememos em nosso íntimo, aguardando o momento final da redenção dos nossos corpos e a nossa definitiva adoção. Todos os fiéis cristãos vivem sobre uma bendita tensão entre um já agora, isto é, um reino inaugurado nos nossos corações, o qual vivemos a ressurreição de Cristo já neste mundo, e um ainda não, uma redenção completa, ainda futura, quando na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que nós esperamos. Porque essas agonias, elas são de fato inexplicáveis, inexprimíveis, tal qual foi a redenção do Salvador na cruz do Calvário. O suspense desse período transitório nos faz gemer e nos traz sofrimentos, como dores de parto. Por que dores de parto? Porque um dia acaba, um dia a criança nasce. É assim a nossa vida, um dia tudo vai acabar. Amém por isso. Paulo retrata essa toda a criação caída, gemendo de dores, considerando os terremotos, enchentes, incêndios, conflitos íntimos, secas, epidemias, depressões, suicídios, loucuras, histerias, inconformismo, injustiças, impiedades. De alguns fatores como esses, nós somos submetidos juntamente com todos nas catástrofes humanas, nas enchentes, nos incêndios, por exemplo. Certamente todos esses fatos fazem parte dos propósitos consequentes do reinado do império deste mundo, da catástrofe do pecado e das suas consequências na iniquidade. O mundo sofre. Esses gemidos e dores, como um gemido de parto, aumentarão cada dia mais até o dia da redenção, assim como é o nascimento de uma criança. Então a natureza geme, os cristãos gemem, enquanto os homens estão cegos, caminham gemendo de dores para um precipício, a perdição eterna. Há um trabalho do Espírito do Senhor numa intervenção desesperada, para que os filhos de Deus não sejam tão severamente acometidos por essas desgraças, enquanto a regeneração não chega. Dias abreviados, a intervenção de Deus, o livramento do mal, a piedade e a misericórdia de Deus, como, irmãos, tem funcionado nesses dias. Glória a Deus por isso, porque senão nós não estaríamos vivos. Como nós vemos que no versículo 26, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esperar com segurança é uma medida de fé que necessitamos, pois o Espírito do Senhor não nos abandona. Nos ampara sempre, gemendo por nós. Esperar com paciência, meus irmãos, é um enorme desafio de prova de fé e encontro de sobrevida para sermos cada dia mais corajosos na esperança. Perseverantes e com capacidade além das nossas forças, porque somos fracos, limitados e inoperantes, para poder suportar as pressões, a fim de sermos ajudados por Deus no tempo oportuno. Deus cuida de nós.
nossas fraquezas, ou das nossas fraquezas, podemos até pedir, nesse meio de descontrole, o que não nos convém. Sabem de uma coisa, irmãos? Podemos pedir muitas vezes até a morte, como o profeta Elias pediu. Não é anormal pedir, Senhor, me leve nesses tempos, mas não convém. Assim o Espírito intercede no nosso lugar para que isso não aconteça. Podemos não saber nos expressar corretamente os pedidos que nós sentimos necessário, de forma que o Espírito do Senhor corrija o nosso texto de clamores, tornando mais eficiente a intercessão feita em nosso nome, porque aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do nosso espírito. Deus pode olhar além dos nossos gemidos para compreender a necessidade que estamos passando. Deus opera por detrás do cenário em que gememos, assegurando, em meio às tragédias, um bom resultado que em breve compreenderemos apenas na eternidade. Hoje devemos ter bem certo que seguimos uma convocação a partir de um simples dia, que tornou-se importante para nós, o melhor dia da nossa vida, quando, a partir do convite do Senhor, nós seguimos o Senhor. Então, naquele dia, o nosso supremo destino passou a ter efeito na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Você não está só. A igreja do Senhor não está só. Temos o Consolador prometido pelo nosso Senhor. Desde aquele dia que nós conhecemos pessoalmente o Salvador, Jesus Cristo. Todas as coisas estavam contribuindo para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o desconhecido propósito de Deus, e ser mais entendido, e ser mais discernido no primeiro dia da glória eterna. Amém? Por isso que quando nós vemos que o Espírito do Senhor ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que pedir e nem como convém pedir, então Ele examina os nossos corações, sabe qual é a intenção e intercede pelos santos. Desta forma, meus irmãos, Paulo escreve em Efésios 2 e 8, e versículo 9 também, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Imagine nós, irmãos, filhos de Deus, servos do Senhor, passarmos por todas essas aflições, dificuldades e tensões que o mundo tem nos afetado, ainda querermos gloriar do que não convém, principalmente das obras. Então, se alguém tem que se gloriar, glorie-se no Senhor, porque é Ele que nos salvou.